seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Deus que nós servimos irá fazer coisas novas, abrir caminhos, trazer respostas e levantar os que estão caídos. Oramos em nome de Jesus Cristo, apresentando a Deus a nossa vida e todas as áreas da nossa vida e declaramos justiça total do Senhor em nosso favor. Que toda injustiça seja visitada agora pelo juiz de toda a terra. Meu Deus, Tu conheces a nossa vida. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Tu me conheces por inteiro, até os meus pensamentos mais íntimos do interior da minha alma. E cada pessoa que está aqui, Tu a conhece. Tu sabe quantos fios de cabelo ela tem. E por isso nós te pedimos, ó Deus, faça justiça em favor de cada um dos Teus filhos e filhas que estão clamando, que estão aos Teus pés, que estão derramando lágrimas, e nós declaramos justiça total e completa em nome de Jesus Cristo. E declaramos Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua voz, e eu oro declarando saúde divina a todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Jesus, Tu és a cura. Jesus, invocamos o Teu poderoso nome. Tu és a cura, Tu és a restauração, Tu és o milagre, Tu és a intervenção, e nós declaramos saúde sobre o corpo físico dessa pessoa e dizemos infecções, inflamações, dores, cistos, câncer, alergia, lesões, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, e a nossa fé está nele. E declaramos o milagre de Deus sobre essa vida. Eu oro por todo aquele que está num leito de hospital, ou aquele que está em sua cama. Eu oro pela cura total e completa, e eu digo aos doentes, levantem, levantem em nome de Jesus, sejam restaurados pelo poder e na autoridade daquele que cura, Jesus Cristo. Jesus Cristo, invocamos o nome poderoso de Jesus Cristo aqui nessa oração. E te pedimos, doce, lindo e amado Espírito Santo, envolva-nos com o Teu poder, derrama da Tua graça sobre nós, estamos rendidos a Ti. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, que alegria estar aqui junto com você. Estamos ao vivo aqui essa noite. Eu quero liberar uma palavra profética, olha só, quero liberar uma palavra profética, liberar um decreto profético e fazer uma oração profética. E quando terminar essa oração, nós vamos ter um evento para casais, gratuito, para todos poderem participar, mas não vai ficar gravado. Depois vai lá para dentro da academia aqui no Global. Então aproveita para assistir ao vivo. Ontem foi uma bênção, hoje também vai ser uma bênção com outro convidado que nós trouxemos. Por isso, não perca, vai ser maravilhoso, ok? E eu quero pedir a você que está aí, que você compartilhe essa oração, não com 5, nem com 10, nem com 20, mas com o máximo de pessoas que você puder. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos. Existe um propósito divino de nós estarmos aqui. Existe um propósito divino de Deus ter me colocado aqui. Existe um propósito divino de você ter encontrado esse canal. Creia você ou não, não existe coincidências.
existe propósito, encontros divinos. Deus, algumas pessoas não compreendem isso e deixam passar. Mas tem aqueles que compreendem o que Deus está fazendo e que mergulham naquilo que o Espírito Santo está trabalhando. Eu quero dar um testemunho da Elci, e ela escreveu assim: há 3 anos eu vinha sofrendo com fibromialgia. Recebi as orações através de um compartilhamento. Olha a importância de compartilhar. E desde então não parei mais de ouvir e participar. Há alguns meses o Senhor declarou e eu tomei posse. Há 3 meses eu estou curada. Já voltei até a trabalhar. Toda a honra e glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. 3 anos sendo atacada com essa dor que é terrível da fibromialgia. É dor em cada partezinha do corpo, parece que tudo dói. E Jesus a curou. Jesus a curou. Eu não curo ninguém. Eu não curo ninguém, eu não liberto ninguém, eu não salvo ninguém, mas Jesus sim. E a nossa fé está em Jesus Cristo, naquele que pode todas as coisas. É por isso que eu gostaria que você fosse um agente de Deus agora e compartilhasse essa oração. Em nome de Jesus Cristo, seja um agente do Senhor. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero perguntar se você está preparado para essa palavra, porque tudo que tiver bagunçado vai ir para o lugar. Eu quero falar um pouco hoje sobre o que traz a desordem. É sobre isso. Tudo que estiver fora do lugar, tudo que estiver bagunçado na tua vida, eu quero declarar em nome de Jesus, vai tudo voltar para o lugar. O shalom de Deus vai se manifestar, a paz de Cristo, a operação do Espírito Santo vai ser liberada e tudo aquilo que está desalinhado vai alinhar. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, estava desordenada. Mas então o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E quando o Espírito Santo está se movendo num lugar, quando o Espírito Santo está se movendo na vida de uma pessoa, nada mais pode ficar igual. As coisas mudam, as coisas se ajeitam, tudo é realinhado. A primeira coisa que encontro aqui nesse texto é que, além da terra estar desordenada, ela estava vazia. E toda vez que há uma desordem, seja emocional, espiritual, financeira ou na saúde, haverá uma sequência de fatores que ocorrerão. E você tem que discernir isso. Porque quando Deus te mostra que existe uma desordem na tua vida, e você começa a trabalhar cooperando com o Espírito Santo para as coisas irem para o lugar, então é liberado sobre a tua vida um favor divino. Exatamente, quando existe alinhamento, existe favor que Deus derrama. E a primeira coisa que a desordem ela causa é o vazio. Entenda, vazio. E se Deus não te preenche, ninguém vai te preencher. Dinheiro não vai te preencher, fama não vai te preencher, influência não vai te preencher. Quando a terra estava desordenada, ela estava também sem forma e vazia. Quando alguém está desalinhado, essa pessoa está vazia. E por mais que ela busque em festas, por mais que ela busque em amizades, por mais que ela busque em tantas coisas aqui dessa terra, ela não vai conseguir preencher o vazio. Porque isso é uma desordem na vida dela. E somente o Espírito Santo pode colocar em ordem aquilo que está bagunçado dentro dela. Eu quero que você entenda que a vida do ser humano, quando ele se afasta de Deus, ele vive uma desordem. Desde que o homem nasce, ele já está numa desordem.
Somente em Cristo Jesus nós somos preenchidos. É por isso que a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Porque quando o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, o Espírito Santo, ele preenche, ele completa. O Espírito Santo, ele enche cada espaço, cada centímetro com a sua santa e poderosa presença. Ele dá um significado, ele dá um propósito, ele dá aquela plenitude sobre a vida de alguém. É por isso que aqueles que vivem um casamento longe dos caminhos de Deus, eles vivem em luta após luta, porque existe uma desordem, existe um vazio entre eles, e um vazio que só Deus pode preencher. Então, às vezes, o casal está enfrentando lutas. O casamento, por mais que tenha amigos, por mais que estejam conseguindo realizar, comprar as coisas, realizar o sonho da casa própria, existe um vazio. Em todo casal que está distante de Deus, existe um tipo de desordem, existe um vazio que somente Deus pode preencher. O que você precisa não é encher a carteira, não é encher o carro, não é encher a casa, não é encher a geladeira. O que você precisa é encher o seu coração de Jesus. É o que nós precisamos, é encher a nossa vida da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo, para que então eu não apenas me sinta bem, mas que verdadeiramente eu me encontre. É isso que faz o Espírito Santo, a presença de Jesus. Ela coloca em ordem algo em nós que somente Deus pode preencher. E depois do vazio vem a escuridão. Quem vive desordenadamente não enxerga. Você já viu algo assim? As pessoas não enxergam. E isso é um sinal de desordem. Elas não veem que o inimigo está trabalhando ao redor delas, que o inimigo está atacando elas, que o inimigo está intentando contra elas a todo momento. É um tipo de desordem. A Bíblia diz que Jesus teve que interceder por Pedro, porque Satanás queria cirandá-los, não só a ele, mas aos outros apóstolos, aos outros discípulos de Jesus. Por que o diabo queria cirandá-los? Por que o diabo queria testá-los? Eu digo para você por quê? Porque havia ainda desordens dentro deles, mas a intercessão de Jesus os guardou. A intercessão de Jesus os cobriu totalmente. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Aonde existe desordem, a escuridão, as pessoas não conseguem ver aonde estão perdendo dinheiro, elas não conseguem ver por onde o inimigo está entrando na vida do filho, da filha. Você sabe que muitos pais só descobrem que seus filhos estão fazendo coisa errada quando eles já estão nas últimas, quando eles já estão totalmente enrolados num pecado, numa confusão, numa área imoral da vida. E isso acontece porque a falta da presença de Deus, a falta da direção, a falta da voz de Deus faz com que a pessoa viva uma desordem na vida dela. Então ela dá prioridade para umas coisas, mas tem sempre um ponto cego que ela não está enxergando. Tem sempre um lado da vida que ela não está conseguindo acompanhar, ela não está conseguindo ver por onde o inimigo está entrando. Sabe, as pessoas precisam abrir os seus olhos espirituais. Elas precisam de discernimento espiritual. A falta de discernimento espiritual faz você seguir qualquer coisa aqui. E aquilo que dizem para você que é verdade, você acompanha. A falta do discernimento do Espírito Santo na vida de uma pessoa leva uma pessoa por um caminho de perda, leva uma pessoa para um caminho errado. Agora eu quero que você entenda, essa desordem, ela também traz um abismo, ela traz uma separação. É isso, a desordem traz uma separação entre nós e o nosso Deus, entre nós e a promessa de Deus. E ela traz um abismo também nos relacionamentos dentro de casa. Um abismo no relacionamento de marido e mulher,
um abismo no relacionamento de pais e filhos, um abismo no relacionamento, sabe, com os ajudantes do teu destino, as pessoas que Deus coloca. Você não consegue vê-los, há um abismo, você não consegue chegar até eles, porque tem uma desordem. É por isso que nós precisamos de alinhamento espiritual na nossa vida, porque somente o Espírito Santo pode produzir isso em nós, esse alinhamento, para que possamos estar na rota de milagres, para que possamos nos conectar às pessoas certas, nos ambientes certos, na direção certa. Tem muito barulho nesse mundo, gente. E se nós ficarmos com o dedo no celular, o tempo vai passar, você vai clicar em coisas que não é para você clicar, você vai ficar sabendo mais da vida dos outros do que propriamente estar atento ao seu destino. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Você precisa cuidar mais da sua vida do que da vida dos outros. Se você não quiser se distrair na vida, se você não quiser perder o seu foco, perder o destino que Deus tem para a sua vida, você precisa cuidar mais da sua vida do que da vida dos outros. Isso é foco, isso é direção, isso é colocar a ordem nas coisas. E eu sei que para Deus a ordem importa, já falei isso 300 vezes e vou continuar falando até que caia a ficha. A desordem traz perdas também para uma pessoa. Se você não prestar atenção às pequenas perdas, acabará perdendo as coisas mais importantes. É por isso que a Bíblia nos ensina que aquele que é fiel no pouco, o Senhor lhe dá muito. Por isso que tem a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Porque para Deus, tudo tem que estar em ordem. Ele não quer as 99 apenas, Ele quer as 100. Ele não quer apenas as 9 dracmas, Ele quer as 10. Ou seja, Ele quer tudo em ordem. Ele quer uma família em ordem, Ele quer um casamento em ordem, Ele quer finanças em ordem, Ele quer vida espiritual em ordem, Ele quer relacionamentos em ordem, Ele quer foco em ordem, Ele quer destino em ordem, Ele quer ministério em ordem, Ele quer empresa em ordem. Tudo tem que estar em ordem para que o óleo do Espírito Santo possa descer, como está escrito no Salmo 133. Outro sintoma que produz desordem, e aqui eu já vou encerrar, é o silêncio da voz de Deus. Pessoas que levam uma vida desordenada não ouvem mais a Deus. E isso é difícil, muito difícil. Se você está em desordem, o Espírito Santo está falando com você agora. E o Espírito Santo está dizendo, você precisa colocar as coisas em ordem na sua vida, para você poder me ouvir. Sabe por que não ouvimos a Deus? É porque estamos ouvindo tantas e tantas e tantas opiniões, e são conceitos, e são teologias, e são críticos, e são tudo e todos, menos Deus, menos a voz de Deus. Então eu ouço tanto, mas não estou ouvindo a voz de comando, a voz de destino, a voz principal, que é a voz de Deus. Por isso, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu gostaria que você levantasse as suas duas mãos, aí se você pode, se você não estiver dirigindo agora, amém? Eu quero profetizar que vocês recuperarão o que perderam, recuperarão a confiança, recuperarão o amor, recuperarão a fé, recuperarão até mesmo os bens materiais que perderam por causa da desordem. Vocês os recuperarão no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E se você perdeu tua família, se você perdeu o foco, se você perdeu o destino, se você perdeu, sabe, a direção que Deus tinha para a sua vida, uma instrução do Espírito Santo, hoje Deus está falando para você, é tempo de recuperar tudo através de ordem, e a ordem vem pela presença de Deus. Aleluia, aleluia, a santa presença do Espírito Santo, a santa, a doce presença, a doce presença do Espírito Santo. É essa doce presença que vai colocar em ordem todas as coisas na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Você crê nisso?
Então receba essa instrução em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. E você que entrou agora nessa oração, me ajude a compartilhar. Seja um compartilhador. Até você que nunca compartilhou uma oração, Jesus te ama e nós também. Mas se você puder hoje compartilhar, compartilha. E eu gostaria que você ficasse até o fim hoje. Porque enquanto estiver ao vivo, você vai poder assistir o evento dessa noite. Depois, quando encerrar o evento, vai ser excluído a parte da ministração dos casais, vai ser colocado dentro da Academia Quino Global. Então, eu convido você. E outra coisa, eu vou começar um treinamento profético dentro da academia, que vai durar cerca de 2 meses. E eu gostaria que você se tornasse nosso aluno na Academia Quino Global, para participar desse treinamento, entender o profético, entender os dons relacionados ao profético também. E se você quiser, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne aluno da Academia Quino Global. Amém? Inclusive o link está aqui na descrição também. E deixa eu falar para você dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 2, o meu lançamento, e esse aqui é o Café com Jesus 1. Livros que vão dar direção para a sua vida, várias orações. Se juntar os 2 livros, tem mais de 700, aliás, 300, isso, mais de 700 orações. 730 mais ou menos, somando os 2 livros, porque cada página tem uma oração. Você pode adquirir no nosso site. E agora nós lançamos também o Café com Jesus Kids. Olha só, tá? Para as crianças aprenderem a palavra de Deus e também se divertirem um pouco, porque tem de tudo aqui. Maria e o nascimento de Jesus, e quando vir a página aqui, as crianças vão poder pintar. E junto com esse Café com Jesus Kids, a gente vai enviar essas canetinhas que vêm junto com o livro para a criança já pintar, né, e poder se divertir e aprender a palavra de Deus. Você pode adquirir tudo no nosso site, em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro o Salmo 91, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, teu desafio. Nós estamos orando por justiça de Deus, às 6 da manhã e às 18 horas, e estamos crendo a um grande operar de Deus aqui no nosso meio. Amém? Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. E se existe desordem aí na sua vida, comece a clamar pela presença do Espírito Santo e essa presença tocará na sua vida. Eu quero falar com a Letícia, que perdeu o pai. O consolo de Deus está tocando o teu coração agora, Letícia, em nome de Jesus Cristo. Tem também pessoas que têm uma retificadora, que estão aí me ouvindo.
E o Senhor me mostrou portas se abrindo, Deus colocando em ordem essa empresa, bons negócios entrando, porque esse lugar foi consagrado ao Senhor. Então Deus vai alinhar esse lugar. Não pensem em vender, porque Deus já colocou a mão aí, em nome de Jesus. Amém? Eu também quero liberar uma palavra sobre uma mulher que está aí me ouvindo, e a família dela é uma família que mora fora do Brasil, ela está aqui já há muitos anos no Brasil, e o Senhor me disse assim, que está visitando você e toda a sua casa, e essa pessoa, a família dela das Filipinas, e o Senhor me disse que trouxe você para cá, porque há um propósito para a sua vida aqui. Mantenha-se em Deus, porque você verá a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para o Ayrton. Ayrton, o Senhor te visita. O Senhor também está colocando em ordem muita coisa aí na tua vida. E até o final desse ano, você vai ver muita porta se abrindo, porque quem controla as portas é o Senhor da nossa vida. Então, creia, Ayrton. Deus está colocando ordem na sua vida. Vamos orar? Permita-me orar por vocês, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários, justiça total de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui firmes nesse propósito, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, que a nossa vida sem Ele não tem sentido. Por isso nós te pedimos, Pai, que cada pedacinho do nosso ser tenha a Tua presença santa e poderosa. Queremos mais de Ti, Jesus, mais de Ti. Queremos a presença do Espírito Santo nos preenchendo, nos capacitando, nos completando. Queremos ser cheios daquilo que só Deus tem, da presença. Por isso, ó Deus, nós oramos para que a prioridade das coisas esteja alinhada à Tua palavra. Queremos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, depois a nossa família, depois o nosso trabalho e depois o nosso destino. E oramos o nome de Jesus Cristo para que o Senhor coloque em ordem as coisas. E se há pessoas, Pai, que estavam como filho pródigo, distantes, casais, que estava faltando a presença de Deus na vida deles, que agora essa presença de Jesus Cristo toque a vida deles neste momento. E você que está aí, chame por Jesus, chame pela santa presença de Jesus, e essa presença virá sobre você. Aleluia! Essa santa presença virá sobre você, completará o seu ser, encherá a sua vida, transformará a sua realidade. Aleluia! Aleluia! Senhor, toque-os com Teu poder, toque-os com a Tua graça, doce e amado Espírito Santo, e nós liberamos essa palavra sobre o nosso caminho, sobre a nossa casa. Justiça total, o juiz de toda a terra conhece a nossa causa, conhece a nossa vida, conhece nossas intenções. Jesus, te entregamos tudo, nossa vida é Tua, renunciamos a qualquer tipo de pecado, a qualquer tipo de vício, a qualquer tipo, Senhor, de desobediência, e nos rendemos a Ti. Sim, Jesus. Amém e amém.